O presidente Fernando Collor está sob sigilo porque alguns trechos ainda estão em segredo de justiça. Collor foi denunciado juntamente com Pedro Paulo Leone Ramos, ex-ministro do governo dele, e outros 3 funcionários do senador que não tiveram os nomes divulgados. Segundo os procuradores, entre 2010 e 2014, Collor recebeu cerca de 26 milhões de reais em propina de contratos da BR Distribuidora. Em depoimento de delação premiada, o doleiro Alberto Youssef, um dos principais delatores do esquema montado na Petrobras, disse que Collor recebeu cerca de 3 milhões de reais em propina em negócios com a BR Distribuidora. As transações teriam sido intermediadas por Leone. O empregado de Youssef, Rafael Ângulo Lopes, que também fez acordo de delação premiada, disse que Collor recebeu pessoalmente dinheiro vivo do esquema de corrupção. Rafael falou que foi ao apartamento do senador em São Paulo e entregou a ele 60 mil reais em notas de 100. O senador ainda foi citado pelo dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa. O empreiteiro afirmou ter pago 20 milhões de reais a Collor em troca da influência do senador em negócios com a BR Distribuidora. Os investigadores dizem que há indícios de que parte da propina paga a Collor tenha sido utilizada para comprar carros de luxo em nome de empresas de fachada. Alguns desses carros, como esta Ferrari e este Lamborghini, foram apreendidos pela Polícia Federal no mês passado. Se a denúncia contra Collor for aceita, ele passa a responder a processo criminal no Supremo Tribunal Federal. O julgamento do senador vai ficar sob a responsabilidade da segunda turma, formada por 5 ministros, entre eles Teori Zavascki, relator dos inquéritos da Operação Lava Jato no Supremo. A defesa de Collor não se manifestou sobre o teor da denúncia, mas voltou a reclamar do fato de o senador não ter sido ouvido, mesmo tendo se colocado à disposição das autoridades. A assessoria de imprensa de Pedro Paulo Leone Ramos informou que ele não vai se manifestar por desconhecer o teor da denúncia. E chegou agora há pouco a resposta da defesa do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, citado na denúncia contra Eduardo Cunha. A defesa dele afirmou que as provas testemunhais referentes a este caso sempre o inocentaram no esquema. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos casos da Lava Jato na primeira instância, participou de um evento em São Paulo, onde ele disse que o poder público não deve ser considerado um único responsável pela corrupção. No crime de corrupção, você tem 2 culpados. É quem paga e quem recebe. Então, por vezes é muito fácil culpar o poder público, o agente público corrupto, e deve ser culpado e punido segundo sua responsabilidade, mas também não deve ser esquecido que alguém na iniciativa privada corrompeu esse indivíduo. Então, e a iniciativa privada, como ela tem uma dinâmica própria, ela tem muito mais chances de mudar rapidamente do que o poder público. A gente não pode pensar que o problema da corrupção é um problema do poder público, é responsabilidade exclusiva do poder público. Se for assim, nós não vamos avançar muito, porque o poder público, todos nós sabemos que, em geral, ele é ineficiente e ele se move muito vagarosamente. Agora eu converso com o Gerson Camarote, que está em Brasília, e com o Merval Pereira, que está no Rio. Começo pelo Camarote, que acompanhou aí esse dia todo em Brasília. Camarote, está todo mundo se perguntando, a pergunta que eu mais ouvi durante o dia é: quais são as chances do presidente da Câmara tomar a iniciativa de sair, porque a situação dele política ficou muito ruim? E queria que você desse também para a gente um mapa de como é que estão aí as forças dentro da Câmara para forçá-lo a sair ou ajudá-lo a ficar. Olha, Renata, o que a gente vê nesse momento é Eduardo Cunha com uma determinação de resistência. A gente conhecendo a personalidade dele, o estilo dele, ele tem uma característica bem ousada, inclusive no exercício do mandato parlamentar dele. Ele não está disposto e não vai nem se licenciar, muito menos renunciar. Então, essa é o cenário atual. Lógico, vamos aguardar daqui a alguns meses o que vai acontecer, mas nesse momento essa é a determinação. O que é que a gente tem hoje? Você tem ali, ele cresceu desde janeiro, no final de janeiro e início de fevereiro, quando ele foi eleito no dia 1º de fevereiro,
fevereiro, ele cresceu muito a base de apoio dele. Ele foi eleito ali com 200 e mais 260 votos, e hoje ele já tinha uma maioria, no primeiro semestre ele conseguiu fazer, se aliando à oposição, a maioria é superior a 300 votos com tranquilidade. Hoje esse apoio começa a diminuir, primeiro dentro da própria bancada do PMDB, que tem uma parte ali já muito constrangida, e a oposição, que também dá sustentação ao Cunha, hoje também já há uma divisão dentro da oposição, muito incomodada com essa situação toda de ficar colada à imagem do Eduardo Cunha. Esse é um erro que a oposição está cometendo, que é um erro fundamental. O erro de se esconder, você diz, Merval? Não, achar que pode apoiar o Eduardo Cunha, ou pelo menos não se manifestar, na esperança de que ele abra um processo de impeachment contra o presidente. Isso é um engano terrível, porque um processo de impeachment contra o presidente, por esse presidente da Câmara denunciado e acusado de corrupção, perde muita força política e hoje já não há maioria para aprovar o impeachment. Haverá maioria, talvez, se o TCU rejeitar as contas, se os processos que estão em curso provarem irregularidade. Agora, com o presidente Eduardo Cunha nessa situação, é um erro brutal você se agarrar nele. Uma coisa que a gente vai observar nos próximos dias, e Camarote me chamou muita atenção hoje, nem ninguém encontrou deputados tucanos para entrevistar, deputados tucanos que nos últimos tempos têm agido em parceria, em afinação total com o Eduardo Cunha. O que a gente vai precisar ver nos próximos dias, eu acho, é que a depender da situação política dele, ele vai passar a ser um embaraço para a própria turma do impeachment, a turma que está jogando no impeachment, porque você imaginar que um presidente da Câmara, que daqui a pouco pode vir a ser réu no Supremo Tribunal Federal, tenha a mobilidade e a força política necessária para abrir um processo de impeachment contra uma presidente da República, contra a qual até o momento não se tem elemento material, é muito complicado de pensar isso politicamente. Por isso, Renato Merval, hoje eu estava percebendo lá no Palácio Planalto, se ontem a gente já tinha falado que tinha uma espécie de discreta comemoração em relação à possível denúncia, hoje essa denúncia, a concretização dessa denúncia foi recebida com alívio. Por quê? Porque ele fica esvaziado, ele fica enfraquecido do ponto de vista político para comandar e ser o comandante de um processo político tão expressivo como seria agora, esse impedimento. Foi um erro também do Procurador-Geral ter denunciado apenas o Eduardo Cunha e o Collor lateralmente, mas deu ao Eduardo Cunha a chance de se dizer perseguido pelo procurador em conluio com o governo. É uma teoria da conspiração que até que se prove que é verdade, não me parece que exista, mas de qualquer maneira, politicamente, o procurador podia ter botado ali um petista qualquer ali para dar uma equilibrada nessa denúncia e tirar esse argumento. Eu conversei com procuradores, com pessoas do time do Janot, e eles insistem muito na tecla de que as denúncias que saíram hoje, a saber, as do Eduardo Cunha, as do Fernando Collor e aquelas outras menores, ali Solange e tal, eram as denúncias que estavam maduras para sair nesse momento. E eles insistem muito em dizer que outras denúncias sairão quando elas estiverem maduras para sair. Isso é uma tecla em que eles batem muito, acho importante registrar aqui. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é uma coisa que me lembraram hoje, que eu acho muito interessante. Vamos voltar para trás, 2007. Renan Calheiros dizia que não ia sair da presidência do Senado, até que a situação política dele ficou insustentável, e ele saiu da presidência num acordo de bastidores para preservar o mandato dele. Ele foi absolvido no plenário. E essa pessoa estava me colocando a seguinte observação. Primeiro, agora as votações de cassação são abertas, então esse tipo de salvamento não acontece mais. E segundo, hoje em dia a pessoa preservar o mandato não garante que ela mantenha a elegibilidade dela, porque se ela vier a ser condenada, ela pede a elegibilidade na ficha limpa, certo, Merval? O Eduardo Cunha vai tentar esticar isso ao máximo, mas no momento em que o Supremo receber a denúncia e ele se tornar réu,
vai ficar impossível ele continuar na presidência. Depende da rapidez com que o Supremo vai agir nesse caso. Agora, com relação ao processo estar maduro ou não estar maduro, isso é muito bom, porque dá um aspecto técnico à denúncia. Mas, por outro lado, é muito ruim, porque os procuradores têm que ter um pouquinho de noção de que estão numa disputa que tem questões políticas envolvidas. Eu só acho que é importante a gente, importante a gente registrar a argumentação deles, mas que é um erro de estratégia dos procuradores, isso é. Merval, Renata, você veja, da outra vez o Eduardo Cunha fez algo semelhante. Quando ele acuado, isso é da característica dele, ele não fica ali escondido, ele vai para o ataque. Então, isso foi um estilo. Tenta colocar o governo e a PGR, o procurador, no mesmo ali. Teoricamente, ele fala de forma clara, acordão, né? Então, ele joga palavras fortes, ele vai para o embate. Outra coisa que eu vejo é a questão, a gente estava falando do PMDB. Já tem uma parcela significativa do PMDB incomodada. Quem está se aproximando dessa parcela incomodada para voltar a ter uma influência maior na Câmara é o vice-presidente Michel Temer. Por outro lado, você vê ali o fortalecimento cada vez maior do Renan Calheiros dentro dessa organização do PMDB. Então todo mundo tenta ali, de alguma forma, com esse enfraquecimento, uma recomposição de forças dentro do PMDB, que é o principal partido aliado. Eu acho que esse tipo de político, como Eduardo Cunha, como o Antônio Carlos Magalhães foi uma vez e pediu demissão do cargo para não perder. Só pensa numa coisa, no mandato, ficar inelegível. Quando chega nesse momento, eles têm que fazer um acordo, porque senão a vida deles política acaba. Então eles vão até o limite e depois abrem mão, porque não podem botar em risco a possibilidade de se reeleger. Merval, é aquela história, ninguém quer perder a guerra, mas se for para perder a guerra, quer estar vivo para assinar a rendição, não é isso? É isso mesmo. Bom, é o seguinte, vocês me esperem, por favor, a gente volta daqui a pouco, Grilo, para falar sobre as manifestações que ocorreram hoje em apoio ao governo, mais ou menos, Grilo.